Porque o Feyenoord venceu o Go Ahead Eagles por 3-0 e confirmou o título do campeonato holandês com 2 rodadas de antecedência. Muito parabéns ao Feyenoord, que tem aí o seu 16º título holandês garantido e que não vinha desde a temporada 2016-2017, ou seja, foram 6 anos de espera aí. Muito especial, a gente pode ver na tabela aqui do holandesão, né, que eles já abriram aí 8 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o PSV, e não podem mais ser ultrapassados. Então, parabéns ao Feyenoord, que tem alguns jogadores bem interessantes pra gente destacar, né? O principal craque deles ali, o organizador da equipe, o cérebro da equipe, o capitão também é o Kokçu, né? Esse camarada tem apenas 22 anos, ele é turco e, cara, o mapa de calor dele na temporada, inclusive, é uma parada bizonha, né? Ele tá pelo meio campo inteirinho. E ele é um cara que vem sendo a principal engrenagem dessa equipe e que, cara, tava muito emocionado esse mano aqui, tá? Quando o Feyenoord confirmou o título, o cara indo às lágrimas, assim, emocionadíssimo. Também destaco o nosso querido Igor Paixão, exatamente, é um brasileiro, 22 anos também, joga mais pelas pontas aí, acho que ele veio do Curitiba, se eu não tô enganado, ele tava no Curitiba até pouco tempo atrás, né? Exatamente. E já fez uma temporada interessante pelo Feyenoord, tá? No campeonato holandês aí ele tá com 7 gols e tá com 5 assistências. Um jogador interessante que vem crescendo de produção. Também tem que destacar o Santiago Jiménez, é um atacante mexicano que veio recentemente do Cruz Azul do México e logo na primeira temporada dele na Holanda já se destacou demais. Ele tá com 28 gols na temporada, se somar todas as competições, inclusive gols que ele fez ainda pelo Cruz Azul nessa temporada aí, né? Ele tá metendo gol a roda, inclusive eu tô com um gráficozinho aberto aqui, que basicamente todo jogo ele mete gol, cara. Tá impressionante a fase desse Santiago Jiménez. Vamos até manter os olhos abertos aí, porque geralmente o cara que se destaca no holandesão acaba depois saindo pra uma liga mais rica, né? E também eu queria destacar dois detalhes muito importantes aqui. Que o Feyenoord tem o Timber. Aí eu fui olhar e eu falei, cara, eu não tô louco, não. O Timber não é um zagueiro lateral direito do Ajax, que direto tá sendo especulado no Manchester United. Que pira é essa que ele tá no Feyenoord? O que aconteceu que eu não tô sabendo? Não, rapaziada, o Timber tem um irmão gêmeo, exatamente. O Timber do Ajax chama Jurrien Timber, é o mais famoso, lateral direito zagueiro, sendo especulado sempre em times grandes. E o irmão gêmeo dele é o Quinten Timber, que joga no meio campo, tá? Como meio campista, ele não é titular do Feyenoord, mas foi campeão aí holandês. Então tá aí a curiosidade. Também tem um cara no Feyenoord que eu tava procurando aqui vendo o elenco deles, que chama Anthony Milambo. Olha, o que ele faz ou deixa de fazer com ele mesmo não é questão minha, tá? Não é questão minha, é ele que faz o que ele quiser e não tem nada a ver com isso. Obviamente não vou nem comentar. Outra coisa que eu queria explicar rapidamente aqui é falar um pouquinho do técnico do nosso querido Feyenoord, que é o Arne Slot. Esse cara tá chamando atenção na Europa, ele tá na segunda temporada dele no Feyenoord e pegou o time que tinha terminado em 5º lugar numa Eredivisie. Na temporada seguinte, ele conseguiu terminar em 3º lugar e ir pra uma final de Conference, né, que ele perdeu pra Roma. E agora na segunda temporada dele, ele já consegue novamente ir longe ali na Europa League, ele avançou até as quartas de final, né, caindo justamente pra Roma. E no campeonato holandês ele já levou o título para casa com antecedência. Então esse camarada Arne Slot fazendo uma boa temporada pelo Feyenoord. E inclusive, não é forçar a barra, mas é verdade, tá? Ele tá sendo especulado aí como um possível novo treinador do Tottenham, que tá na lista do Daniel Levy aí. Então, cara, tu tens alguma coisa pra comentar enquanto eu boto pra quem tá assistindo algumas imagens aqui do Feyenoord comemorando muito esse título aí que eles conseguiram. Um trabalho bem interessante do Arne Slot. O Feyenoord que foi eliminado da Europa League pela Roma de José o Mourinho, tá? Um time bem interessante que tem inclusive um dos jogadores, o Santiago Giménez, que o Pedro estava falando aí, que é um jogador que eu acho que talvez até nessa próxima janela já apareça em algum clube mais rico das Inclusive, grandes só ligas, pra como... falar, tá? A torcida do Feyenoord, um monte de gente com bandeira do México e aquele chapelão, aquele sombreirão gigante, sabe? É incrível, né, cara? Quando os caras assim de culturas de fora da Europa aparecem assim, os caras começam a torcida começa a assimilar mais a cultura dele e tal, começa a fazer mais homenagens e tudo mais. Um título que, assim, o Ajax vinha dominando, né, o campeonato holandês, mas né, nesse ano passado, né, 2022, o Ajax foi completamente mutilado, perdeu o treinador, perdeu o zagueiro, perdeu o meia, perdeu o atacante, perdeu todo mundo que tinha para perder. E nessa temporada acabou não conseguindo vencer nada, né? Perderam a Copa da Holanda, perderam a Eredivisie, foram eliminados cedo da Champions League. Então o Ajax vai ter que fazer um bom trabalho aí no meio do ano para tentar, de repente, voltar a ser o Ajax que a gente se acostuma a ver aí ultimamente, mas não vai ser fácil. E o Feyenoord vai estar na fase de grupos da próxima Champions, né?
A gente tá muito acostumado a ver o Ajax, né? Porque nesse último ciclo, geralmente só o campeão da Eredivisie tem vaga garantida na fase de grupos da Champions. Dessa vez vai ser o Feyenoord. E a tendência, uma coisa que vale destacar, é que o PSV está em segundo, então o Feyenoord vai estar na fase de grupos, o PSV vai jogar o playoff e o Ajax não vai estar na próxima Champions, tá? É algo, assim, bem raro de acontecer, né? Geralmente o Ajax está sempre ali, pelo menos na fase de grupos da Champions, mas dessa vez a gente vai ter o Feyenoord e possivelmente o PSV. O PSV que tem o Xavi Simons e o Luuk de Jong. Então, é um clube que eu tô curioso para ver, para acompanhar mais de perto aí o Simons. Espero que ele não saia. Aliás, espero que ninguém saia, né, cara? Assim, acho muito chato quando esses clubes fazem uma boa temporada, que nem é o caso do PSV e do Feyenoord, e aí já termina a temporada, os caras já vazam, já vão jogar em outras ligas. Tomara que eles consigam manter os jogadores e cheguem mais competitivos para a próxima temporada. Então tá aí, só nessa questão do Ajax, eles estão perigando ficar fora até da Europa League, hein? Podem acabar parando na Conference. E em relação ao Feyenoord, simplesmente fantástica aí a campanha dos caras, com 78 gols marcados, tá, em 32 jogos. O ataque deles só não é melhor que o do próprio Ajax e o do PSV. E 28 gols sofridos, que é a segunda melhor defesa, só atrás da do Twente, que tem 26 gols sofridos aí. Puta, muito boa essa, velho. E além disso, o Feyenoord perdeu apenas um jogo no campeonato holandês inteirinho, ou seja, por enquanto um título que ficou bem próximo de ser invicto, né? Apenas uma derrota aí. Então parabéns pros caras aí, muito legal.